O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, os despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que não devemos dar aos cães as coisas santas, não jogar pérolas aos porcos. Jesus está nos ensinando de modo especial que cada pessoa deve ter uma abordagem específica para convidá-las à salvação, para não desperdiçarmos o nosso tempo, não darmos coisas santas a quem não tem interesse. Recordemos sempre, todos são chamados à salvação, todos são chamados a ser santos, mas nem todos correspondem do mesmo modo ao chamado. Alguns ouvem e apenas têm ali um instante, um fogo de palha de querer viver a santidade. Outros se empenham em perseverar nesse caminho, e outros viram as costas e seguem a vida. Nós precisamos compreender que devemos chamar, sim, todos à salvação, anunciar Jesus, chamarmos para a Santa Missa, levarmos as pessoas para uma boa confissão, mas nem todos vão corresponder a esse convite. Nem todos estão prontos para isso. Por isso a abordagem com cada uma das pessoas com as quais nos encontramos deve ser específica. E compreender que insistimos uma, duas, quantas vezes for necessário, até que se abra o coração dessas pessoas. Porque muitas vezes nós pensamos que a evangelização se dá no mesmo instante. Mas recordemos, o ser humano tem uma dureza de coração e precisa bater até que ele possa deixar um espaço para Deus. Insistamos. Segundo ponto, nosso Senhor Jesus Cristo também nos diz que caminho que leva à perdição é um caminho largo, e o caminho que leva à vida é um caminho estreito. Aqui está a sabedoria de compreender que a vida é de fato um contínuo caminhar em direção a Deus. Mas muitas pessoas escolhem caminhos totalmente contrários. Há um grupo que escolhe o caminho cômodo, fácil, sem sacrifícios, somente regalias de prazer, de viver para si mesmo, de modo materialista, só pensa no ter, no acumular, em querer tudo para si mesmo. Esse é o caminho que leva à perdição, centrado em si mesmo, no orgulho, na soberba e nos prazeres. O caminho que leva à vida é buscar fazer a vontade de Deus, é querer se sacrificar, se mortificar, guardar os sentidos, ter autodomínio. É um caminho árduo, mas é o caminho que leva à felicidade, que leva até Deus. Muitas pessoas não querem trilhar o caminho que leva até Deus, mas querem ao final da vida se encontrar com Deus, gozar da felicidade eterna do céu, mas não quer perseverar nesse caminho. Sejamos honestos. Quando eu quero alguma coisa, eu preciso me colocar num caminho que leva aos meios eficazes para conseguir aquilo
que eu almejo. Se eu quero me formar em agronomia, devo me matricular em ciências agronômicas. Eu não posso me matricular na faculdade de música, porque não tem nada que me leva a ser um bom agrônomo, escutando Beethoven, aprendendo partituras, sol menor, sol maior, dó, ré, mi, fá. Assim acontece com muitos cristãos. Querem o céu, mas não querem se empenhar pelo céu. Eu quero tudo que Deus me oferece, mas eu não quero dar um passo em direção a Ele. Eu não quero renunciar a nada. Eu não quero me mortificar, não quero guardar os meus sentidos. Quantas pessoas que querem tudo, mas escolhem o caminho errado, o caminho que leva à perdição, porque não estão dispostos a um caminho de conversão, de mudança de vida. Por isso, não é somente peregrinar, não é somente caminhar, mas caminhar para um rumo certo, para um fim certo. Porque muitas pessoas apenas caminham na vida, sem rumo, sem direção. Por isso estão sempre perdidas. Que estão sempre ali como folha de bananeira, onde o vento toca eu vou. O cristão não. O católico tem um rumo certo, uma meta certa que é Cristo, que é o céu. Ainda que seja árduo, difícil, sacrifício após sacrifício, mas está se empenhando em seguir esse caminho. E sabe que é constantemente auxiliado por Deus, pela sua graça que nunca nos abandona e nunca nos falta. Por isso tantas pessoas que vão retardando a sua conversão. Depois eu vou à igreja, depois eu confesso, depois eu rezo, depois eu cuido melhor da minha família. Porque querem um caminho largo e pensam que encontrarão o Senhor. Aí aqui tem algo importante também para os familiares dessas pessoas. Todos os dias você vai, convida a pessoa, você evangeliza, você catequiza, você fala de Deus, dá bons livros, indica bons cursos, manda uma palestra, uma homilia, corrige, orienta. O desgraçado vai e morre. Ele está no céu, padre. Reza por ele. Teve uma vida inteira para se converter. A igreja sempre esteve de portas abertas. A família inteira rezou pelo sem vergonha. Mas nós temos uma mania de querer colocar no céu quem não quer estar no céu. Vocês já repararam isso? A pessoa não quer, mas a gente está lá. Padre, ele vai para o céu? É uma escolha. Todos os dias nós escolhemos o céu. Todos os dias nós escolhemos Deus. Mas ele teve uma vida inteira para escolher e não quis. Não tem desculpas. Diferentemente de alguém que nunca ouviu falar de Jesus, que está embrenhado nas altas montanhas do Tibete, nas florestas densas do interior da China, que nunca encontrou um padre, nunca viu uma TV para que escutasse uma pregação. Totalmente diferente. Mas o outro não, todos os dias. Era quase uma ladainha. Vai para a igreja, vai à igreja, vamos rezar. Depois eu rezo. Depois eu vou. Entende? São dois caminhos. É o próprio Jesus que diz que algumas pessoas vão para o inferno, pronto. E outras vão para o céu com tanto esforço. Por isso aqui estamos, tentando alcançar o céu, buscando fazer a sua vontade, buscando se sacrificar, se mortificar. Não teria sentido nós obrigarmos alguém a estar com Deus eternamente, se ao longo da sua vida não quis. Porque isso aqui ajuda muito. Quando alguém falece, e você tem a consciência, eu fiz o que estava à minha disposição.
Eu anunciei Jesus Cristo, eu falei de Deus, eu mostrei que aquele caminho errado, de bebedeiras, de regalias, conduzia ao inferno. Ah, padre, ele morreu e nem deu tempo. Como não deu tempo? Teve a vida inteira. Por isso nós vamos aprender o autodomínio, a temperança. Moderação. Isso é temperança. Moderação nas palavras. Evitar difamações, calúnias. Gostar de falar demais. Ou falar somente de nós mesmos. Se observe quantas vezes nós temos assuntos que só falam de nós. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu gosto disso. Eu. Vamos observar, vamos escutar o outro. Vamos se interessar pelo que se passa com o outro. Modo eficaz na moderação nas palavras. Moderação em relação ao tempo. Nós que trabalhamos devemos aproveitar ao máximo o tempo. Mas de repente, conversas, distrações. De repente essas distrações, percas de tempo, leva a certas familiaridades no serviço, depois do serviço com um colega, certas brincadeiras, certas conversas que levam ao adultério. Nós não podemos dar espaço ao demônio. Você é um homem casado, mulher casada. Você não pode ficar com certas conversas. Ah, é só uma amiga, é só uma brincadeira. Não. Imponha limites. Porque muitas vezes começa com a singela brincadeira. Depois é um abraço. Ah, é só um abraço de amigo. Moderação, temperança, saber dar seu respeito, dar o limite. Moderação também muitas vezes nas reclamações, oferecer a Deus as contrariedades do dia, que são tantas, mas sem ficar excessivamente expondo isso. Precisamos aprender uma discrição. Parece que nós nos acostumamos a tudo expor, a tudo falar. Nós vamos perdendo pouco a pouco a nossa interioridade. Aquilo que é mais íntimo de nós, que falamos com Deus, que falamos com o esposo, com a esposa, de repente nós começamos a viver como que numa vitrine. E uma das coisas mais importantes do nosso tempo, a temperança, a moderação no uso do telefone. Quantas pessoas que não conseguem mais se livrar do telefone, inclusive na Santa Missa. Eu digo a você, Deus existe e você não é Deus. Portanto, não precisa ficar o tempo todo com o telefone na mão, pensando que você vai salvar esse ou aquele. A missa é uma hora. Você pode ficar uma hora sem o telefone. Depois da missa você pega o telefone e resolve tudo. Mas de repente uma notificação. Apple Watch, o telefone. É uma preocupação excessiva. Parece que nós não conseguimos mais nos livrar. Porque parece que aquele faz parte do seu corpo. Qual é mais importante, o rim ou o telefone? Tenho medo da resposta. Que para muitas pessoas parece que é o telefone. Por isso não se concentra na Santa Missa. Não se concentra na oração. Ah, vou rezar o terço com o telefone do lado. Impossível. Toda hora vai ter algo. Se não colocar no modo avião ou desligar, a cada Ave Maria vai ser uma notificação. Aquele barulhinho do zap o tempo todo. Ou de qualquer outra coisa. Precisamos aprender a desmamar dessas coisas. Por isso Jesus diz que estreito é o caminho que leva ao céu. Por isso, nos empenhemos e coloquemos os meios adequados que levam ao céu. E evitemos tudo aquilo
que nos afasta de Deus. E nós, muitas vezes, nos colocamos em situação de pecado. Nós nos afastamos conscientemente do amor de Deus. Sabemos que é pecado, ainda assim fazemos. Por isso, o que nós pedimos ao Senhor? A fortaleza. Não apenas saber o que é o certo, mas ter a força de vontade necessária para realizar a sua santa vontade, para colocar em prática o que é o certo. Que a Virgem Santíssima nos ajude e nos dê fortaleza para sempre buscar Deus e o seu reino, e que nós possamos trilhar o caminho estreito que leva à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor, dá-me